estou de volta com o Play, programa que liga você à informação. E hoje recebendo visitas de Santa Catarina, pessoal da JCI, presidente nacional Wilson de Paula e o tesoureiro da JCI Brasil, Jean Crestani. Eles estão aqui com a presidente da JCI de Marechal Cândido Rondon, a Bruna Tirling, que já é nossa parceira aqui de entrevistas de longa data. Sim. Bruna, mais uma vez, satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Dessa vez não para falar somente da JCI Marechal, mas trazer essa perspectiva do que é a JCI dentro do Brasil, o peso que nós temos. E também agradeço a oportunidade, então, de a gente estar trazendo essas duas figuras aí, que a gente vai ter uma troca bem legal hoje. Wilson, satisfação para nós do presente receber uma figura aí, representante da JCI Nacional. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Sempre sou muito bem recebido aqui. Estive alguns anos atrás aqui também. Depois a gente pode contar um pouquinho mais, mas obrigado pela oportunidade, né, e pelo espaço. Então vai ser um prazer estar com vocês aqui nessa conversa nossa. Jean, da mesma forma, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Estamos aí nessa caminhada acompanhando o presidente Wilson, né, fazendo essas visitas nas organizações locais das cidades do Paraná. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Coresul Tintas, proteção e beleza que a sua obra precisa. Wilson e Jean, estão fazendo um giro pela região oeste, como é que está a agenda aqui nos últimos dias? Então, nós somos de Xanxerê, Santa Catarina, e aí nós saímos na quinta-feira, e aí a gente a primeira cidade que nós fomos foi para Palotina. Tanta cidade que acaba esquecendo. Nós fomos para Palotina, fizemos um trabalho com o pessoal lá, bem interessante, com algumas lideranças. Depois nós fomos para Medianeira, Cascavel e agora aqui em Marechal. E amanhã cedinho nós precisamos voltar para nossas atividades em Xanxerê. Eu até brinquei com eles, Bruna, que eles pegaram uma semana boa, né, para vir para cá, mas como eles estão de Santa Catarina, então eles já estão habituados, né, frio, chuva, tava uma semana bastante chuvosa com frio, mas tenho certeza que foram muito bem recebidos aí com o calor humano da pessoal da região oeste do Paraná. Jean, como é que está a experiência aqui na nossa região? Como é que está sendo? Excelente, nós somos muito bem recebidos em todas as cidades que nós visitamos, pelos companheiros da JCI. Em cada lugar nós nos deparamos com muitas histórias diferentes, muita diversidade. Então a gente fica muito feliz que todos estão desenvolvendo seus trabalhos, né, e querendo expor isso para a gente e também para a JCI Brasil. Mas está uma visita muito leve, a gente está observando muito trabalho dessas organizações locais. Wilson, a gente imagina, quando fala em presidente nacional, a gente vê dois jovens aqui, né? E você pensa assim, poxa, né? Mas para chegar num cargo como esse, com certeza tem uma grande trajetória aí na JCI. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua trajetória até você chegar no cargo, eu diria assim, de maior posto, né, do Brasil na JCI. É bem trabalhoso, né? Vamos pensar assim. Mas a minha caminhada começou em 2009. Em 2009, eu fui convidado para conhecer essa organização, fiquei um pouquinho, eu quase saí dela, sabe? Fui em algumas reuniões, pensei, tem uns negócios meio chato, não gostei muito, né? Mas depois eu percebi que eu precisava de mais tempo para ter autonomia, para ter autoridade, né? E para entender a proposta dessa entidade. Então, é uma entidade que trabalha dos 18 aos 40 anos, então tenho mais 2 anos praticamente de JCI, depois eu tenho que ir para outras funções, mas eu entrei em 2009, e eu trabalhei muito forte dentro de Xanxerê, na JCI Xanxerê, que é uma entidade que também completou agora 50 anos. Nós temos 51 anos lá. Então foi a minha escola. Eu trabalhei muito a parte de projetos para arrecadação de recurso financeiro, que é a minha área, né? Sou da área da gestão. Porque eu acreditava que se a gente trouxesse recurso financeiro, dinheiro para a nossa entidade, a gente poderia investir nos membros, sabe? Então capacitar, levar para as viagens, levar para os eventos. Então, eu trabalhei muito isso, né, dentro de Xanxerê. E aí, depois que eu estive como presidente em Xanxerê, eu acabei indo para o board nacional, para o time nacional, vamos pensar assim, né? Então, eu passei por alguns cargos, como vice-presidente nacional. Também fiquei responsável como diretor de crescimento, que a minha função era fazer com que a JCI no Brasil crescesse junto com cada cidade, né? Depois, eu trabalhei como se fosse um vice-presidente executivo, sabe? Que é um papel bem complexo, porque a gente dita o ritmo junto com o presidente daquilo que a gente precisa entregar. Então é muito resultado,
muito acompanhamento com o board nacional, com o time nacional. E aí depois eu pensei assim, olha, eu ainda tenho idade e tenho estrutura, né? Assim, consegui me organizar muito bem dentro da minha empresa para conseguir também desenvolver essa função como presidente. E como eu percebi que o leque ele é muito grande de oportunidades, eu acabei encarando esse desafio e eu estou super feliz, super satisfeito em poder representar essa entidade que me deu muitas coisas boas. Então, mais ou menos é essa trajetória. Jean, eu queria que você contasse um pouquinho também da sua trajetória. A gente percebe os dois de Xanxerê, a gente já imagina que a JCI lá com certeza é muito forte, né? Até para ter duas pessoas da mesma cidade em cargos assim tão importantes, eu imagino que seja realmente bastante expressiva essa entidade por lá. Claro, como o Wilson comentou, a JCI Xanxerê ela tem 51 anos, então ela é uma organização local, como nós chamamos, muito tradicional. Sendo a nível local, então ela é reconhecida, né, pela comunidade na cidade de Xanxerê e também a nível nacional. A exemplo disso, nesse ano nós temos o presidente nacional da organização local de Xanxerê, eu como tesoureiro, nós temos outros companheiros que já passaram pelo board nacional da JCI, então é uma UL que ela agrega muito valor na JCI Brasil. E eu acho que era para mim falar um pouquinho sobre a trajetória isso. Então, eu entrei na JCI no ano 2016, né? Convite também de um amigo. E desde lá fui identificando muitos fatores que eu me identifiquei, como desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da oratória, a questão de network, negócios, liderança. Então, muitas capacitações que me atraíram e eu acabei ficando na organização local. E ao passar dos anos a gente vai coordenando projetos, a gente vai ocupando cargos, então talvez a maior experiência até hoje foi a presidência local da JCI Xanxerê, né? Então é um cargo também, como é uma organização local de um porte grande, a exemplo de Marechal, hoje nós temos 87 membros dentro da JCI Xanxerê. Então é uma organização local que ela exige bastante trabalho e dedicação. Então, passei pela presidência, fui tesoureiro local, diretor social, enfim, por diversos cargos, e este ano estou como tesoureiro nacional acompanhando o presidente. Bruna, com certeza a reunião dessa segunda-feira vai ser especial e diferenciada. Acho que vai ter, presença maciça do pessoal da JCI, porque, né, com a presença ilustre aqui do pessoal da JCI Nacional, faz toda a diferença e todo mundo quer ouvir, quer trocar uma ideia, enfim, né, pegar uma experiência e tudo mais. Sim, estamos muito ansiosos, inclusive, até porque, Ana, tendo a oportunidade já de estar em alguns outros eventos, já ouvi o Wilson falar muito sobre liderança. E a maneira como ele traz esse assunto assim, sobre liderança, o que é liderança. Um dos nossos lemas para o ano de 2024 é liderar e fazer o que precisa ser feito, né, presidente? Então, a maneira como ele traz, assim, é uma maneira muito prática de lidar com a liderança e também uma maneira muito humanizada, assim, né? Um dos aspectos que é a marca do companheiro Wilson é o networking, essa correlação entre nós, né? Então, sim, estamos muito ansiosos e a JCI Marechal, ela tem dois braços, que é a JCI Juvenil, né? Que são os nossos juvenis de 12 a 18 anos, e também o Senado Marechal, que é a galera que já está ali com mais de 40 e continua atrelado à JCI Marechal. Então, hoje sim, nós teremos presença aí de todos e vamos encher a casa. Que legal. Wilson, o que você tem programado para trabalhar com o pessoal aqui de Marechal? Com certeza vai ser uma noite muito especial e agradável. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa diferenciada para trazer para o pessoal aqui de Marechal. Sim, Ana. Obrigado também, Bruna, pelas palavras, né? Eu tenho trabalhado com equipes pelo menos há 20 anos. Né? Aprendi muita coisa dentro da JCI, levei para outras equipes. Hoje eu tenho empresa em Xanxerê, uma indústria, até atendo clientes aqui no Paraná. Fiquei por 10 anos dentro das universidades, trabalhando com alguns cursos, né, como contabilidade, administração, algumas engenharias. Mas desde muito cedo eu sempre gostei de fazer projetos, voluntários ou não. Né? E aí nunca fiz projetos sozinhos. Então eu sempre trabalhei com muitas pessoas e públicos diferentes. Então a minha vinda para cá, eu acabei falando mesmo alguns pontos parecidos com Palotina, Medianeira, Cascavel. É muito aquilo que eu acredito que as pessoas que lideram alguém ou que pretendem liderar alguém
possam utilizar mesmo na prática, né? Como a Bruna comentou. Então, muita coisa que eu aprendi na prática, na bordoada mesmo, na guerra, assim, na briga, eu trago com muito carinho, assim, sabe? São coisas que até brinco. Eu queria ter escutado, talvez, algumas dicas dessas há muito tempo atrás, sabe? Então, todas as coisas que eu tenho falado sobre liderança são realmente coisas que eu aprendi muito mais na prática, né? Dentro principalmente dessa entidade, e que eu acredito com muita força que pode impactar as equipes de quem escuta, sabe? Principalmente melhorando a performance, mas de forma equilibrada. Que é o jeito que eu acredito que eu consiga trabalhar hoje, sabe? Eu sempre me preocupei muito em entregar resultado, mas que eu possa fazer isso de forma equilibrada também, né? Com a minha vida equilibrada. Então, a ideia principal é compartilhar um pouquinho sobre esses assuntos. Durante essa passagem que vocês estão tendo aqui por alguns municípios da nossa região, o que vocês observam? Você, enquanto presidente nacional, com certeza participa de eventos ou de solenidades, enfim, conhece clubes de toda a região, regiões do nosso Brasil. O que você diria assim, dos capítulos aqui da nossa região? Tem alguma particularidade que seja possível destacar? É um pouco complicado, porque assim, cada cidade a gente identifica que tem algumas culturas, tem algumas raízes, tem algumas particularidades, né? Mas o que eu percebo, né? Que até pode ser por momentos, algumas cidades que existem, às vezes elas passam por altos e baixos, né? Então isso é bom, porque daí nessa brincadeira a gente renova a gente pensa estrategicamente como é que a gente poderia melhorar. A gente pensa em quem que a gente deve chamar para a nossa entidade. Não se acomoda, né? Não se acomoda. Eu falei né, também nessas outras cidades que a nossa entidade, ela não é para qualquer um, sabe? Não é para qualquer pessoa, né? É para aqueles inquietos, aqueles acomodados, aqueles, né, que estão inconformados com a situação dele pessoal e profissional, né? Porque a nossa entidade tem muito isso. Nossos cargos só podem ser assumidos durante um ano. Então, eu quero estar como presidente de novo. Não tem mais essa possibilidade, né? E a gente veio muito na proposta de fazer o melhor durante aquela gestão e aquele cargo, sabe? Então, o que eu vejo, né, que são para pessoas que realmente querem avançar na vida pessoal e profissional, sabe? Então, é um público bem seleto. E aí, quando a gente pensa assim, mas a JCI em nível nacional não tem muitos membros, muitos associados, né? Vamos pensar assim. Mas é que, na verdade, quando passou dos 40, já não entra mais nessa contagem. Então, vamos pegar o caso aqui de Marechal. Quase 50 anos vocês têm de história. Mas olha quanta gente passou aqui e já passou dos 40. Então, na verdade, eles têm relação com a organização, mas não entra nessa contagem. E afunilando um pouquinho a tua pergunta, nós estamos em aproximadamente 45 cidades. Então, cada cidade tem lá o seu jeito, sabe? Então, seu perfil, não é possível dizer nada assim. E, Jean, nesse contato que vocês estão tendo aqui na nossa região, eu acredito que vocês trocam muitas ideias, as pessoas abordam vocês muitas vezes para pedir uma dica, uma sugestão, enfim, ou trocar realmente uma experiência. O que as pessoas mais te perguntaram aí por esses dias que você esteve conversando com o pessoal da nossa região? Exato. Então, como organização local, nós enfrentamos basicamente muitas dificuldades que são parecidas. Então, algumas das conversas que a gente tem tido com bastante ocorrência em relação aos membros, né? Retenção, crescimento, como atrair mais os jovens, como tornar a JCI mais atrativa e passar a ser uma entidade admirada, né? Pelos jovens. Então, a gente passa as experiências que a gente tem na nossa organização local, o que deu certo, o que não deu certo, como fortalecer esse grupo, o que entregar para o membro e o que o membro está buscando dentro da JCI. Então, cada cidade, cada organização local teve suas próprias experiências, né? Então, teve projetos que deram errado, projetos que deram certo. Então, a gente acaba passando nossas vivências dentro da organização local, o que a gente participou, ajudou a coordenar, e entrando em um senso, né, com membros de outras organizações.
Bruna, a JCI de Marechal hoje tem quantos membros? Gostaria que você falasse um pouquinho, até para incentivar, né? Muitas vezes, como o Wilson falou, não é uma questão numérica, né? Eu imagino que vocês não querem só, a JCI tem tantas pessoas, não. Mas realmente da pessoa se identificar, pensar, olha, eu tenho esse perfil, eu me encaixo, por que não conhecer, né? Não tirar um momento para ir lá participar da reunião, para ter uma ideia, enfim. Aí, de repente, decidir, né? Se é interessante participar ou não. Sim. Essa questão nos faz lembrar muito das áreas de oportunidades da JCI também, né? Quando o presidente Wilson estava falando assim sobre ser insatisfeito, né, com o status e até mesmo na comunidade que a gente vive, essa foi uma chave que a JCI virou na minha vida. Porque quando eu ingressei na JCI, o que me chamou a atenção foi o desenvolvimento pessoal. As capacitações, né, a maneira como a JCI instiga novas lideranças. Mas quando eu entrei na JCI foi que eu percebi, cara, eu não faço nada pela minha comunidade. E aí eu percebi o oratório nas escolas, o impacto que esse projeto tem, que inclusive a JCI Marechal entregou agora há poucas semanas, o Dia Mundial da Limpeza e, enfim, várias outras iniciativas, muitas delas até mesmo que vêm da JCI Brasil, né? Aí eu comecei a pensar assim, gente, mas eu não tô fazendo nada. Então sempre fui uma pessoa assim, prezei muito pelo desenvolvimento pessoal, fazer cursos, leitura e tudo mais, mas tá aí o que eu faço com isso? Tô fazendo tudo isso para mim, não tô, né, não tô servindo de nada na minha comunidade. Então, esse foi realmente uma chave que a JCI Marechal, assim, teve a capacidade de mudar na minha vida. E é muito interessante porque dentro da nossa carta de princípios, né, nós declaramos lá que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Então, é uma organização que te faz justamente perceber como os laços que nós estabelecemos entre nós impactam realmente na nossa vida, né? Servir um ao outro e proporcionar isso para a nossa comunidade. Então, hoje a JCI Marechal conta com 40 jovens, né, 40 membros, mas nós temos toda aquela galera do Senado. Inclusive, há algumas semanas atrás, nós tivemos uma reunião do Senado e lá nós estávamos com membros fundadores da JCI Marechal. Então, tu imagina, aquele cara que está na JCI há 47 anos. Cara, isso para nós é algo assim, é algo sensacional, né? Nós podermos observar isso como entidade aqui dentro de Marechal Cândido Rondon. E mais os nossos juvenis, que é a galera ali a partir dos 12 anos de idade, que já está tendo contato com os nossos princípios, com os nossos valores e com todo o desenvolvimento que a JCI propõe. E a Bruna é a prova, né, que a JCI é assim, um caminho de oportunidades. Ela já esteve aqui em outras oportunidades, conversando da experiência que ela teve, né, e chegou assim a uma conquista tão maravilhosa que levou o nome de Marechal e o nome do Brasil, né, para o mundo. E é isso, né, Bruna? Quando a gente pensa assim, oportunidade, olha isso, o que você se desafiou, o que te proporcionou na sua vida. E quando alguém vê, eu também posso, basta querer. Porque eu lembro quando a Bruna esteve aqui no primeiro bate-papo, ela falou que ela mal falava o inglês, assim. E aí depois, né, fez o que fez. Aí. Gostaria que você falasse um pouquinho desse sentido. Exatamente. E é muito louco, assim. Até hoje eu paro para observar essa minha caminhada. Eu ingressei na JCI em 2020, e aí eu fico pensando assim, né, lá em 2020, a Bruna de 2020, a Bruna de 2024, eu fico pensando, gente, como é que pode, né, quando a gente se propõe também a abraçar as oportunidades. E até lá, quando nós estávamos na quinta-feira, na JCI Palotina, houve a distintivação de novos membros, que é o cerimonial, né? Quando novas pessoas ingressam em uma organização local da JCI. E apesar de termos as presenças ilustres lá, eu quis direcionar minha palavra às 3 pessoas que haviam sido distintivadas. Acredito que naquele momento aquelas eram as pessoas mais importantes da noite. Wilson, desculpa, mas é que a gente tem já uma relação que eu posso falar esse tipo de coisa. Mas realmente algo transformador acontece na vida dos jovens quando ele se propõe a esse tipo de situação. Incluo dentro deste âmbito a JCI e vários outros clubes de serviço, mas o que eu quero comentar é essa questão da gente estar fazendo algo que é maior que a gente mesmo.
tá todo mundo ali pela mesma missão, tá todo mundo ali, né, vestindo a camisa pelo mesmo propósito, e isso é algo muito grandioso. E sim, eu gosto de utilizar justamente a minha experiência para enfatizar estes pontos. Com certeza vocês comentaram, ficaram sabendo, e de repente foi até tema das reuniões lá que teria alguém, né, de Marechal representando o Brasil num evento que a Bruna foi 2, né, e assim, no outro a gente já estava com a expectativa positiva, falou, se ela conseguiu em um, ela vai conseguir no outro. Mas com certeza é alguém que se torna vitrine, que se torna inspiração para muitas outras pessoas da JCI. A finalidade da nossa entidade é justamente essa, né? Entregar líderes para o mundo. Então, nós temos o braço voluntário, né? Nós até fazemos serviço voluntário, mas esse não é o nosso foco. A nossa organização ela existe especificamente para a gente entregar líderes para o mundo. E aí, quando a gente fala em líderes, não existe um ótimo líder se ele não for muito bem comunicativo e articulado. Então, quando a gente tem essa parte de concursos, essa parte da oratória, né? Automaticamente, com uma premiação dessa, vamos pensar assim, né? Com um título desse, automaticamente fica muito mais referência, né? Ela tem também, a Bruna é uma presidente local muito serena, sabe? Então, assim, ela é uma referência para nós, sabe? Tenho muito orgulho de falar dos meus presidentes, né? Falo assim, mas ela também tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, se ela não tivesse participado do concurso, né, automaticamente ela ainda continua sendo uma referência muito boa para nós, sabe? Então, é sempre um privilégio trabalhar com ela, sabe? Então, que bom. Obrigada, presidente. Vocês sempre falam que a JCI é uma escola, digamos assim, de liderança. Você acabou de frisar a importância de ser um líder. Mas é claro que um líder, por si só, ele tem que ser muito bom em relacionamentos. Eu acho que não existe hoje, sei lá, seja no profissional, no pessoal, uma pessoa que não tem uma boa capacidade de relacionamentos, ela com certeza ela vai encontrar entraves aí na vida dela, seja pessoal ou profissional. E essa escola de lideranças que vocês falam, eu tenho certeza que ela contribui muito nesse sentido de relacionamento. Gostaria que o Jean falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Dentro da JCI a gente tem várias oportunidades de estar desenvolvendo isso, né? Exemplo, tem o projeto Escola de Líderes, né? Então, cada módulo tem uma qualidade que o líder ele precisa ter para otimizar a sua gestão, né, no caso. Mas o que a JCI ela proporciona é a prática, a experiência disso. Então a Bruna e o Wilson eles estão à frente de muitas pessoas, e cada pessoa com perfis diferentes. Então a gente tem que moldar toda essa equipe. Cada pessoa ela é uma peça muito importante dentro de todo esse time. Porém, se aquela peça ela não estiver trabalhando direitinho, ou tem alguma coisa que está atrapalhando, o todo vai estar um pouco descompassado. Então é muito importante o líder ele conhecer a sua equipe, trabalhar com os diversos perfis e para você tornar essa gestão mais leve. Então, o que a JCI proporciona é essa experiência, essa vivência, que faz nos desafiar, identificar, né, as possíveis oportunidades de melhoria para desenvolver a nossa liderança. Ana, só um comentário aqui de forma bem rápida, né, se me permite. Eu tenho empresas, tenho uma indústria na minha cidade, né, falei antes. Mas é muito mais complexo você liderar voluntários, sabe? Porque o meu colaborador, se ele não estiver satisfeito com a minha empresa, ou, por exemplo, eu não estou satisfeito com ele, passa no RH e segue a vida, né? Tá tudo certo. Mas como é que você lidera um grupo que é voluntário, que normalmente tem as atividades durante o dia e tem que achar brechas para fazer o trabalho dele, né? Então, assim, acho que são metodologias, são cuidados muito mais preciosos, sabe? Então, quando você consegue fazer isso, aprender um pouquinho melhor sobre liderar voluntários, e quando a gente volta para as nossas empresas e para outras entidades, a gente volta muito, a gente não volta caminhando, a gente volta voando, sabe? Porque algumas bagagens, a gente não consegue nem mensurar o quanto a gente consegue evoluir com isso, sabe? Então, quando a gente entra numa organização que nem a nossa, é justamente para a pessoa assumir projetos, assumir cargos, né? Liderar esses grupos voluntários, né? Entender como é que faz isso, né? E aí a gente não quer que a pessoa fique para sempre na JCI, por isso que é dos 18 aos 40. É justamente para ela sair da JCI e coordenar outras equipes,
né, outras entidades, entrar em diversos meios e conseguir, de fato, impactar muito mais a sociedade. Então, nós temos algumas vertentes um pouquinho diferentes de outras entidades, sabe? Tá tudo certo. E com certeza a bagagem que vai ficar, né, da JCI vai ser, são sementinhas plantadas lá atrás que vão, né, florescer em outras entidades, ou enfim, no trabalho, como você acabou de citar, a importância de ter essa experiência para você levar, de repente, para a sua própria empresa, enfim, para, né, profissão. Bruno, aqui Marechal já teve tantos rondonenses, assim, em cargos de destaque. Já tivemos presidente nacional? Eu não estou lembrada agora. Nós já tivemos presidente nacional, o companheiro Gilson Metz, que também já é da casa. Sim. Daqui a pouco a gente está indo lá visitar o Gilson, inclusive. Tomar um cafezinho. Então, ele foi presidente nacional. Nós tivemos já vários vice-presidentes nacionais muito recentemente, inclusive o companheiro Lucas, companheiro Nilson. Nós também tivemos no passado o companheiro Vitor Giacobo, que ele chegou a ser vice-presidente mundial. Então, esses dias nós tivemos uma reunião na JCI com os senadores e passados presidentes, e pudemos ter um pouco mais de contato com essa galera, e é muito interessante ouvir as histórias deles, porque era um contexto social muito diferente, as gerações mudaram muito, né? A cada 5 anos, 10 anos, já são perfis de membros juniores completamente diferentes, então é muito legal a gente ter esse contato com essa história, mas sim, já tivemos diversos destaques, tanto nacionais como internacionais. Inclusive, nós temos um caso que, para nós, juniores, também foi muito impactante, do companheiro Luciano Lisoni, que, por causa da sua gestão de 2018, recebeu em 2019 o reconhecimento de presidente local mais destacado do mundo. Então, ali foi mais uma vez que o JCI Marechal teve o seu nome, né, no panorama mundial. Isso para nós também é muito significativo. Ana, só acrescentando, né, uma das minhas funções como presidente é ajudar na sucessão do nosso time da JCI Brasil, né? Então, a minha responsabilidade também nessas caminhadas, procurar membros destaques para a gente trazer para o nosso time nacional. Que o time nacional ele acaba sendo pessoas de cada cidade, assim, que se destacam, né? E aí, até falei isso para a Bruna hoje, né, no almoço, a importância da gente sempre, e a gente sempre faz isso nos últimos anos, né, desde que eu estou nesse board, a gente sempre olha a Marechal com muita atenção, porque tem muita gente boa, sabe, trabalhando dentro da JCI Marechal. Então, a gente sempre fala assim, até falei poucos dias com um outro membro de vocês, você sempre vai ter portas, vocês, né, estavam em mais que um, vocês sempre vão ter portas abertas, porque a gente precisa da experiência de vocês, né, do tato de vocês, né, enfim, dos conhecimentos para o board nacional. Então, acaba sendo uma referência de fato para nós fazer essa empresta aqui um pouquinho o membro de vocês para o board nacional, daqui a pouco a gente faz a devolução aí, né, ou segue carreira. E o Luciano, sim, né, o Luciano eu conheci na JCI, né, e foi um amigo, assim, que a JCI também me deu. Tenho muito carinho por ele. Legal. Certo. Wilson, que leitura você faz hoje, você enquanto presidente da JCI Brasil, do cenário nacional da JCI? Porque como você citou, muitas vezes, de repente abre-se um capítulo e tudo mais, né, daí vive o auge, de repente tem aquela coisa da baixa e tudo mais. Como que você vê hoje no cenário nacional? A gente que aqui talvez tenha a percepção, porque a JCI aqui em Marechal é muito atuante, sempre, né? Está sempre destacada. Mas como é que é no cenário nacional? Também eu imagino você sempre de olho aonde é possível, de repente você está passando por alguma região, olha, aquela região teria um perfil, né, ideal para ter um capítulo e tudo mais. Como é que funciona isso? Essa é uma observação importante, né? Porque como eu venho da área da gestão, é mais ou menos assim, eu vou passando nas cidades e vou pensar, esse aqui pode ser um parceiro lá da minha empresa, porque trabalha com isso e aquilo, eu também trabalho, né? Mas dentro da JCI, a gente também tem feito isso com bastante atenção, sabe? Então, assim, quando a gente enxerga algumas cidades que tem uma população interessante, né? Ou que tem alguma particularidade, ou que tem alguma pessoa lá naquela cidade, vou pegar aqui, por exemplo, o caso, vou chutar aqui, por exemplo, Toledo. Né? Que a gente percebe lá que tem uma ou duas pessoas que querem avançar nesse sentido, a gente tenta sempre fazer um movimento para uma possível nova organização local. Né? Porque, de fato,
que a gente precisa? A gente precisa estar em mais cidades, porque se nós estivermos em mais cidades, a gente consegue impactar mais, sabe? Então, nessa conversa, que se tiver jovens de 18 a 40, né, que gostam dessa parte de liderança, gostam da parte principalmente de network, que precisa também ter desenvolvimento pessoal, que possa nos procurar para a gente ver como é que a gente pode desenhar novas organizações locais. E para a região é ótimo, porque quanto mais a gente tem cidades que existem aí, né, mais a gente consegue avançar, né? Porque você está num meio com mais cidades envolvidas, é tudo mais fácil, sabe? Pessoas mais preparadas, evoluídas, né? Parcerias, né? Parcerias, né? Nossa função como entidade é trabalhar com os 3 setores da sociedade, então nós precisamos ter o setor público, empresas privadas, enfim, a gente precisa ter todo esse movimento. A gente trabalha muito com outras entidades, então assim, a gente tem muita parceria com Lions, Rotary, sei lá, Ordem de Molay, enfim, né? Porque muita coisa a gente pode construir juntos, sabe? E a gente vai lapidando tudo esse pessoal, em médio e longo prazo a gente consegue avançar, sabe? Então essa é uma das nossas estratégias também. Então se tiver alguém nos escutando de cidades próximas, que eu sei que tem, né, com esse, preciso virar a chave, preciso transformar, preciso articular minha rede de contato, preciso evoluir, preciso entender que essa entidade está em mais de 100 países e eu posso me conectar com muita gente, né, que nos procure, né, que a gente consegue fazer esse caminho aí mais interessante. Que legal. Jean, você que é o cara dos números, queria que você falasse um pouquinho dos números da JCI Brasil. Está presente em quantas cidades, enfim, qual o número de sócios? Algum número que você considere também relevante, queira abrir, compartilhar com a gente. Certo, então, a nível Brasil nós estamos em aproximadamente 45 organizações locais, né? Então, são 45 cidades, basicamente concentradas na região sul. Então, antigamente nós temos relatos de muitas cidades distantes, mais para o norte, que haviam JCIs, mas ao longo do tempo a JCI ela foi se concentrando mais nos 3 estados da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E em questão de membros, nós estamos em aproximadamente o Wilson pode me ajudar, mas em torno de uns 800 a 900 membros. A gente tem desculpe interromper, a gente tem um projeto que é rumo aos 1000, que a gente realmente quer avançar com 1000 membros. E aí dentro da América, aqui, só para a gente avançar também, nós somos o segundo país com mais membros. Então, por exemplo, tem os Estados Unidos, que hoje tem aproximadamente 6.000 membros, e aí vem nós aí com quase 1.000. E aí depois vem outros países na sequência, né? Então nós somos ainda muito, muito fortes, mas não só em número de membros, mas pelo poder que esses líderes conseguem impactar dentro da sociedade. Exato. Comparando a região aqui da América do Sul, por exemplo, no mês de maio nós tivemos a Conferência das Américas, que aconteceu na cidade de Assunção, no Paraguai. Então, reuniu todos os países da América, praticamente, e alguns países da Europa. Tinha 45 países presentes. E a delegação do Brasil, ela praticamente se igualou à delegação do Paraguai, que era o país sede, né, no caso. Então, lá praticamente virou uma festa brasileira. E todo mundo, o pessoal dos países vizinhos, eles gostam muito de ter o contato com os brasileiros, né? Querendo saber das nossas experiências aqui. Então, isso para mostrar que o Brasil ele tem um fator assim de liderança, talvez, na região da América do Sul também. E é um destaque, né, a nível internacional. Que bacana, Bruna, recebendo você que, né, nos deu a satisfação de trazer aqui o pessoal da JCI Nacional para bater um papo com a gente. Foi uma satisfação, Wilson, Jean, tê-los aqui compartilhando ideias, plantando uma sementinha, quem sabe, em quem nos assiste aí, querendo despertar essa questão da liderança. Uma satisfação recebê-los. Voltem sempre quando estiverem por Marechal. Estaremos sempre aqui de portas abertas para recebê-los, tomar um cafezinho, bater um papo, falar sobre JCI. É sempre muito bacana. Obrigado pela visita de vocês. Obrigado mais uma vez. E eu, como presidente nacional, eu coloco a nossa rede à disposição de vocês. Que a Bruna comentou antes, né? Eu gosto muito dessa parte do network, mas principalmente falar, essa rede aqui não é do Wilson, né? Essa rede não é da Bruna, do Jean. Essa rede aqui é da comunidade, sabe? Então, o que a gente puder colocar e articular em nível nacional e internacional para vocês, a gente vai fazer com muito carinho. Então, a gente está nessa parceria juntos.
Jean? Então, muito obrigado. A gente agradece, né, o espaço para estar apresentando um pouquinho do trabalho da JCI Brasil e deixo um abraço a todos da cidade de Marechal e aqui da região que a gente tem passado e obrigado pela receptividade de todos. Bruna? Ana, para encerrar, gostaria de deixar o tradicional abraço para o pessoal da JCI Marechal, que é a nossa família, né? Agradeço mais uma vez a todas as oportunidades. Como presidente, espero estar representando bem a JCI Marechal na comunidade rondonense. Agradeço também o presente que sempre está de portas abertas aí, não só aqui as nossas conversas no Play, como para dissipar também os projetos que a JCI Marechal faz. Então isso para nós é muito significativo, porque são parcerias como essas que potencializam muito o impacto que nós pretendemos deixar na comunidade rondonense. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui pelo espaço e muito obrigada pela conversa. Obrigada a vocês. O Play vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Coresul Tintas. Proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.